Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Comigo? Tudo ótimo! Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos à nossa aula de Educação Física de número 1 para o 9º ano. Bem, pessoal, sejam muito bem-vindos não só à nossa aula, como, essa é a primeira aula de um projeto novo e revolucionário, onde a Prefeitura de São Bento do Sul está disponibilizando, não só para os alunos, como para quem puder acessar também, via online, nossos diversos conteúdos e aulas feitas de todas as matérias. No meu caso, educação física, mas nós vamos ter também matemática, história, português, geografia, música, laboratório. Então, pessoal, tudo isso disponibilizado em forma de aulas gravadas online, conteúdo na forma de slides, no formato PDF, e onde no final de cada aula nós teremos diversos exercícios e atividades para realizar que vão ajudar a gente a fixar os nossos conhecimentos em cada aula. Eu sou professor de Educação Física e na minha aula nós vamos aprender muito sobre diversos esportes, os principais esportes, as suas regras, um pouquinho da sua história, curiosidades, atletas famosos. Vamos conhecer também um pouquinho sobre a cultura corporal do movimento, o que a atividade física, sobre a ótica da ciência, consegue fazer para beneficiar a nossa saúde, o nosso corpo. Vamos entender um pouquinho por que se eu vou fazer uma corrida, se eu faço flexão, se eu vou fazer uma academia, por que isso me fortalece? Quais são as bases e os fundamentos disso, Tudo isso e um pouquinho mais, nós vamos aqui com as aulas de Educação Física entender um pouquinho e aprender. Bem, pessoal, todo mundo conhece o esporte voleibol, eu tenho certeza que alguns de vocês já jogaram, alguns talvez tenham um pouquinho de medo, receio, não tem muito domínio sobre o esporte, acaba ficando um pouquinho de longe. Mas eu vou falar para vocês, cara, é um dos esportes que eu mais gosto de praticar. Ele não cansa muito, ele me proporciona muitos desafios, a gente precisa ter habilidade para direcionar, para jogar a bola para a direção correta onde esteja o nosso parceiro, para ele realizar um ataque, pessoal? Então é um dos meus esportes favoritos, não cansa tanto quanto o futebol, quanto o basquete, mas isso é uma característica de cada um dos esportes, Eu dou valor para todos e acho todos muito importantes também. Nós vamos conhecer hoje, como vocês já conhecem, já aprenderam muito sobre as regras do voleibol durante esses anos todos que se passaram. Nós vamos aprender hoje a como fazer uma pesquisa. Vamos conhecer quais são as principais fontes de informação sobre o voleibol, sobre a modalidade de voleibol, se eu quiser conhecer as regras. Para quem eu pergunto? Aonde eu vou? Aonde que eu pesquiso? Tá? Então esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Bem, pessoal, nós vamos aprender diversas situações, eu vou colocar diversos links aqui para vocês, tá? Você sabe buscar informações sobre voleibol, tá? Bem, nós podemos iniciar a nossa pesquisa com uma revisão em vídeo com um pouco da história do voleibol e as suas regras. Vocês clicando nessa logotipo aí, nós vamos acessar, vocês vão poder acessar uma matéria, um vídeo do site todamateria.com.br e tem um vídeo bem interessante com toda a prática, o básico dos fundamentos para quem quiser fazer uma revisão, para quem quiser lembrar um pouquinho das regras, Vai jogar, não sei, vai jogar na praia, vai jogar com os amigos, vai jogar perto de casa, num parque, em alguma quadra, vai jogar na escola. Acesse esse link que vocês vão conseguir, pelo menos, fazer uma revisão e dar uma lembrada dos fundamentos, do sistema de sets, aquela situação toda do jogo de voleibol. Tá ok, pessoal? Vamos lá. Nessa ilustração, tá? Nós temos um mapa mental. O mapa mental ele é um recurso visual no qual uma ideia central se relaciona com outras ideias secundárias, terciárias e assim por diante. O objetivo do mapa mental é dispor o pensamento criativo de maneira organizada, auxiliando no gerenciamento das informações. Clique no quadro, pessoal, e nós vamos conhecer um pouquinho também algumas formas bem interessantes de conhecer
alguma modalidade ou qualquer outra situação. Clique na imagem e vocês vão ver um pouquinho sobre esses fundamentos aqui do voleibol também. Uma forma bem interessante de realizar, pessoal. Vocês podem fazer isso com qualquer assunto e com qualquer matéria, né? Bem, entidades que regem o esporte. Federação Desportiva é uma organização não governamental, não é do governo, e que ela reúne clubes ou sociedades desportivas, ligas profissionais, jogadores, técnicos, árbitros, juízes, né? E demais entidades ou pessoas ou personalidades que pratiquem ou promovam o desenvolvimento de uma respectiva modalidade e afins. Isso que faz uma entidade de esportes. Ou resumindo, né, pessoal, uma entidade ela padroniza regras, é uma organização de pessoas que fazem um determinado esporte. Então tem a federação de futebol, a federação de vôlei, de basquete e assim adiante. E qual que é a de voleibol? Tá? Já que a aula de hoje é sobre pesquisa de voleibol, qual que é a federação que cuida do voleibol? Quem que dá as cartas? Quem que dita as regras? Quem que decide se o voleibol são 4, 5, 6, 7, 8 toques? Tá? Quem que deixa isso igual para todo mundo no mundo inteiro? É a Federação Internacional de Voleibol. Ela foi fundada em 1947, em Paris, na França, na capital da França. A Federação Internacional de Voleibol, ela rege os principais eventos ligados a essa modalidade, internacionalmente, tá? Entre eles o Campeonato Mundial, a Copa do Mundo de Voleibol, a Liga das Nações, o Torneio Olímpico em parceria com o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional. Então, pessoal, quando os esportes vão ficando muito populares, né, nós estudamos muito isso em história de vôlei, quando vamos estudar a história de qualquer esporte, quando o esporte começa a ficar muito popular no mundo, são criados organizações para padronizar as regras, para todo mundo poder jogar igual, para realizar competição. Pô, que legal, que graça tem uma competição se a gente não pode disputar com outras pessoas, né? E ainda mais com outros países. Só que assim, eles precisam jogar com o mesmo material, com a mesma regra, com as mesmas normas, mesmos equipamentos, para que seja um jogo competitivo, interessante, né? Então cria-se federações, né, ou confederações a nível de um país, que são várias federações de vários estados, cria uma confederação dessas federações dos estados de um país, e a nível mundial, quem organiza tudo é uma federação mundial. No caso, a nossa federação de vôlei, fundada na França. Clique no logotipo e vocês podem acessar o site da Federação Mundial de Vôlei, tá? Internacional de Vôlei. Confederação Brasileira de Voleibol. Confederação Brasileira de Voleibol, ela é a entidade máxima desse esporte aqui, tá? Do voleibol e do voleibol de praia aqui no Brasil, no nosso país. Essa confederação, ela é responsável pela organização dos campeonatos nacionais, como a Superliga, né? E ela é responsável também pela administração das seleções nacionais. A entidade, ela é filiada ao Comitê Olímpico Brasileiro e à Confederação Sul-Americana de Voleibol. A sede, ela está localizada na Barra da Tijuca, um bairro lá do Rio de Janeiro. Bem, pessoal, clicando nessa imagem aqui, vocês também vão poder acessar o site da Confederação Brasileira de Voleibol. E como eu disse, né, suponhamos que nós tenhamos um país grande como o Brasil, muita gente começa a jogar vôlei em São Paulo, né? Daí nós vamos fazer, algumas pessoas pensam assim, vamos organizar uma competição. Isso há muito tempo atrás. Ah, legal, então qual clube? O clube X, clube Y, o Corinthians, o Itaquera, o São Bernardo tem equipe de vôlei. Vamos chamar todo mundo e nós vamos padronizar, vamos organizar e vamos
organizar mesmo a palavra certa, né? Vamos organizar essa modalidade no estado. Então cria-se uma federação de algum determinado esporte num estado, no caso São Paulo. Daí no Rio de Janeiro, no Amapá, em Pernambuco, sei lá, em outros lugares, o pessoal começa a jogar também, né? Então, ou seja, já tem São Paulo, já tem no Rio de Janeiro, já tem Minas, já tem vôlei, já tem federação no Rio Grande do Sul, e daí cria-se a confederação. Todas essas federações desses estados aí são regidas, né, pela Confederação Brasileira. Aqui no Brasil, a Confederação Brasileira toma conta do vôlei e do vôlei de praia no nosso país, e a nível mundial, a Federação Internacional de Vôlei. Bem, pessoal, e aqui no nosso estado nós temos a Federação Catarinense de Voleibol, tá? O site da Federação Catarinense, ele disponibiliza informações sobre clubes, sobre os técnicos cadastrados, sobre projetos da modalidade, campeonatos no estado de Santa Catarina. Tá? Então nós temos aqui também o logotipo da Federação Catarinense, também com o link do site. Tá? Fundação de Desportos em São Bento do Sul. Tá? E caso vocês queiram um pouquinho mais de informação sobre o esporte, sobre a modalidade em São Bento do Sul, e aí, professor, eu queria, tem altura, eu sou alto, jogo bem vôlei, eu gostaria de entrar numa equipe, de ingressar numa equipe. Informações sobre o voleibol na cidade podem ser encontradas no site da Prefeitura Municipal. Clique no submenu da Fundação de Desportos, né, no menu Prefeitura, ou você pode clicar na imagem do lado aqui também, tá, pessoal? Então, quer praticar vôlei na nossa cidade? Tem voleibol aqui sim. Vá lá, gente, vai lá fazer um teste, né? E vamos tocar num ponto muito interessante, muito importante também, tá? Vamos conhecer as regras oficiais do voleibol. Todas as informações oficiais sobre regras, quanto que mede uma quadra, que equipamento que eu preciso usar, eu preciso de uniforme ou não, quantos árbitros vão ter, o que o árbitro vai fazer no jogo de vôlei, o que eu preciso, quais são os equipamentos de segurança numa quadra, tudo que vocês quiserem saber sobre vôlei, vocês vão encontrar nesse documento aí, tá? Última versão, no caso, disponível, tá? De 2017 a 2020, as regras oficiais do voleibol, normalmente feitas pela Federação Internacional, traduzidas para o português, né? E esses esportes, qualquer esporte, se você quiser pesquisar, tá? As suas principais, todas as suas regras, na verdade, é só fazer uma pesquisa na internet, num buscador de sua preferência, no Google, no Bing, pesquisa, regras oficiais de voleibol, basquete, tá? Os esportes que tiverem no Brasil, no caso, né? Então é bem fácil, tá? São documentos enormes, mas que você consegue tirar todas as suas dúvidas. Tem um índice no começo do documento, você pode pesquisar para encontrar a informação desejada, tá? Regras oficiais. Quais são as partes dessas regras, pessoal? Esse documento de 76 páginas, ele é dividido em características do jogo de vôlei, né? E ele tem mais 3 capítulos, como se segue abaixo, né? Então, características do jogo. Parte 1, filosofia das regras e a arbitragem. Parte 2, seção 1, o jogo. A parte 2 é separada por algumas seções, né? Parte 2, seção 2, os árbitros e as suas responsabilidades. Então, os sinais dos árbitros. E a parte 3 são os diagramas, são os desenhos, representação da quadra, representação gráfica da zona de troca de jogadores e afins. E a parte 3, definições. Vamos focar um pouquinho nessa parte 2, que são das regras, tá? Ó, parte 2, regras do jogo, e a seção 2, os árbitros, tá? E o capítulo 1, nós temos a estrutura e equipamentos. Capítulo 2, os participantes. Capítulo 3, o formato do jogo. Capítulo 4, as ações do jogo, né? Capítulo 5, as interrupções, retardos e intervalos.
Capítulo 6, qual é a função daquele jogador lá, do jogador líbero? Capítulo 7, a conduta dos participantes, tá? Como eles têm que se comportar, tá? E pessoal, ó, vamos dar um pouquinho de atenção agora do capítulo 1 ao 5, tá? Onde nós encontramos as principais instruções sobre a regra do jogo. Não que o resto não seja importante também, mas nos capítulos de 1 ao 5, onde vocês vão encontrar a maior parte das informações sobre regras, sobre como se joga o vôlei. Tá? 1, estrutura e equipamentos, né? Área de jogo, medidas, o tamanho do poste, qual a altura da rede, as características da bola. O capítulo 2 seria os participantes, né? A composição das equipes e do corpo técnico. O 3 é o formato do jogo, informações sobre a estrutura, né? Como se pontua aquele sistema meio complicado de sets que muita gente se atrapalha um pouco, tá? Então todas as informações estão aí no capítulo 3. Capítulo 4, as ações do jogo, tá? É o maior capítulo do compêndio. E nele estão as principais informações sobre as regras do voleibol. As principais regras estão aí. Tá? E no capítulo 5, alguma documentação sobre as interrupções, sobre uma substituição do jogo. Tá? Todos os capítulos do documento eles são importantes, torno a dizer. Mas no momento nós vamos ficar por aqui. Conhecemos um pouquinho mais quais são as principais fontes de busca de informações sobre a modalidade voleibol, né? As mais conhecidas, as mais fidedignas. Então agora, pessoal, vocês já sabem aonde pesquisar, tá? Eu desejo a todos vocês ótimos estudos, pratiquem o voleibol, né? Ele é um esporte bem divertido, saudável, tá? E se você não gosta muito de vôlei, gente, confia em mim, cara, eu tenho certeza que com um pouquinho de experiência você vai ver como ele se torna muito interessante, bem divertido. Tenham uma ótima semana de estudos e espero que tenham gostado das aulas.